Fala galera, hoje estou numa oportunidade única aqui, logo após aí a abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross, presença do Enzo Lopes aqui no Brasil, veio fazer a cirurgia aí para corrigir o problema que acabou atacando ele em algumas etapas, né, Enzo, lá do Ama Supercross, e a gente aproveitou a oportunidade. A outra vez que a gente estava aqui, você também estava, só que acabou não dando certo. Eu queria te convidar para fazer, a gente vir aqui é a base dele, é a loja do pai dele, e a gente poder vir aqui, trazer o pai, a mãe, toda a família, contar um pouco mais da história do Enzo Lopes, da história do cara que está fazendo história. Então, muito bacana aí a gente ter essa oportunidade e aproveitar que o cara está em casa. Primeiro para a gente abrir o nosso bate-papo, como é que tá em casa depois de 4 meses de pura pressão? Putz, primeiro agradecer a vocês por terem vindo aí, né, toda essa produção aqui, fazer esse depoimento. É legal também contar um pouco da minha história com meus pais falando também, né, que isso é muito bom, que às vezes eu me perco nas palavras e eles são melhores com isso e contam um outro lado de toda essa trajetória, né, mas cara, é bom estar em casa, a facilidade das coisas, minha cultura, minhas pessoas, né, meu lugar, é muito bom estar de volta. Estava fazendo umas contas outro dia na minha cabeça, nos últimos 8 meses eu passei 12 dias em casa. Então esse é o lado que muita gente não vê, né, que vê que o Enzo está lá nos Estados Unidos vivendo a vida dos sonhos, mas não é bem assim. Mas é muito bom mesmo estar de volta em casa. É como se fosse dar uma aliviada na cabeça, assim, ficar mais leve e daí volta pra lá com tudo, sabe? E eu tento aproveitar cada segundo ao máximo para ter umas reservas de momentos bons para quando eu tô lá sozinho. E como é que foi a cirurgia? Esse é um problema que você expôs ele algumas vezes, né? Que na verdade a galera, eu até te passar isso pelo que a gente filtra do público, a galera acha que você trava o braço, e na verdade não é nada disso. É um problema que inicia aqui em cima, eu não sei explicar muito detalhadamente, mas inicia aqui em cima e te traz uma dormência na mão, né? É totalmente diferente de travamento de braço, né? Exato. Eu não voltei nas melhores circunstâncias para casa, né, por causa da cirurgia, mas esse é um problema que eu venho tendo já há 1 ano e pouco. Só que eu sou um cara que, para quem me acompanha, eu não posto muita coisa, eu não gosto muito de dar desculpa, né? Então é uma coisa que eu guardei mais para mim, mas que chegou a um ponto que eu acho que eu devia comentar para as pessoas, que muita gente devia ver as corridas e pensar, nossa, o Enzo tá cansando. Só que não, eu me dedico para isso, então eu não canso as coisas. Eu tava com realmente um problema sério no braço, que eu operei em São Paulo agora, faz 1 semana, quarta passada, com o Dr. Rodolfo. Eu tinha um problema em uma das veias do meu ombro, enfim. Primeiramente a cirurgia era para ser feita no ombro, mas os riscos seriam muito grandes, então juntamente com o time lá dos médicos, o Rodolfo achou melhor a gente fazer por baixo, e eu confio muito no Dr. Rodolfo, e ele abriu meu braço inteiro aqui, olhou tudo, e agora eu não vejo a hora de poder alinhar e estar 110% de novo, porque realmente me atrapalhou em todas as etapas esse ano, só não em Daytona, que era onde eu ia fazer o pódio, né? Então, para vocês verem como é que realmente me atrapalhou nas outras etapas, né? E como, quando eu não tive o problema, eu pude ir muito melhor. Sim. E agora é quanto tempo para poder voltar? Bom, hoje faz 1 semana que eu operei, eu acho que mais umas 3 semanas eu posso voltar a andar. Obviamente o motocross começa no dia 27, né? Daqui 2 semanas. Sem ser sábado próximo? No próximo, eu não vou estar presente na abertura. Eu provavelmente vou perder as 3, 4 primeiras etapas, mas eu volto para as 8 últimas e eu prefiro correr que sejam 8 etapas, mas correr 110% do que correr 12 com um problema que me atrapalha no meu resultado. E é uma coisa que o time também acha melhor. Então todo o motocross continua tudo normalmente pelo Clube MX? Sim, pelo clube. E até bem legal, cara, que eu assisti a live que você fez, né? Até na live ali eu fui criando ideias assim pra gente poder conversar aqui hoje, e eu vi que você expôs muita coisa na live que a galera não sabe, né, da sua forma ali, mas também muita coisa eu vi que você evita de falar, você não consegue falar. Cara, nesse momento agora, depois de... acho que dentro de tudo que aconteceu a gente pode chamar de uma temporada incrível, né, cara? O pódio passou perto, mas assim, com a experiência que eu tenho do esporte e assistir a tua trajetória dos últimos 2, 3, as últimas 2, 3 temporadas, por tudo que você entregou agora, cara, acho que nem fez diferença nenhuma o pódio ou não, porque é lógico, tivesse um pódio, tudo, mas cara, aquele primeiro tempo ali é um degrau assim que assim, você tá com a mão na maçaneta da porta para abrir, então é emocionante, que a gente sabe que
é igual teu pai falou aqui, falou, só esperar porque vai acontecer. Então, assim, depois de toda essa temporada, tudo que aconteceu, como é que você se sente lá fora? Como é que você acha que vai ser daqui pra frente? Acho que agora, daqui pra frente, o melhor ainda tá por vir, né? Essa é realmente uma temporada muito boa. Quem me acompanha a trajetória, não foi fácil os últimos anos, com lesões. Até em 2020, quando eu fiquei em quinto, desloquei o ombro. 2021 foi horrível de lesões. E esse ano, nossa, foi muito bom. Mesmo tendo esse problema no braço, né, que me incomodou um pouco, eu tive presente em todas as etapas, cada vez melhorando mais. E para fechar com chave de ouro, o melhor tempo, né, ainda nessa última etapa. Foi uma temporada muito boa, mas eu me vejo nos próximos anos, ano que vem, brigando por pódios e por campeonato. E como essa temporada, eu quero estar em todas as coisas presentes, sabe? Se manter saudável. Acho que tudo volta para isso, se manter saudável, e tu vai criando mais velocidade, confiança, e uma coisa leva a outra, né? Então, ainda mais a confiança que eu criei esse ano, né? Então, agora eu preciso criar mais confiança também no motocross para 2023, né? Então, sim, tem tudo para ser uma temporada incrível. Um detalhe que você expôs lá, que eu queria até trazer para dentro aqui dessa entrevista, é a questão do... Eu particularmente também estava muito confiante, até pelos caras terem colocado Kyle Kisholm, né? No time ali, meio que para tampar buraco. E aí depois eu vi que você falou... Por mim, eu tinha que a Star Racing ia te pegar. E você falou ali depois que acabou que eles pegaram... Você já sabe que eles pegaram outros caras que ficaram para trás de você e acabou não fizeram contato com você até no dia da live, né? Exatamente. Na live, se eu não queria falar uma coisa, o Maguila estava no fundo falando, né? Mas é difícil, porque conforme com mais tempo que a gente fica lá, mais tempo a gente aprende sobre... Mais tempo a gente aprende sobre as coisas, né? Como as coisas funcionam lá. E a gente veio descobrir que muitas vezes um piloto é contratado não só pela velocidade, pelos resultados, mas sim pelas amizades e as pessoas que conhecem, influência, né? Influência, exatamente. Então, eu achei que eu tinha feito um trabalho bom, mais do que bom o suficiente para estar numa equipe de fábrica, né, como a Star Racing, sabendo que eles precisavam de 2 ou 3 pilotos para o ano que vem, né? Mas daí eu vinha saber que eles contrataram o Jordan Smith, que é um cara que já teve todas as oportunidades do mundo, estava numa equipe privada, passou por todas as equipes de fábrica, e esse ano ele, querendo ou não, ele ficou para trás de mim no campeonato, em várias etapas, nos treinos, e o Styles Robertson também, tirando o pódio dele em Daytona, né? Enfim, são coisas da vida. Eu sei que eu fiz minha parte, então eu estou bem comigo mesmo, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil aceitar como as coisas funcionam, né? Mas eu vou só continuar fazendo minha parte, eu sei que na hora certas coisas vão acontecer. E quanto assim, eu até abri, vindo pra cá, eu abri pra galera mandar umas perguntas, a galera mandou uma porrada de pergunta. Quanto ao ano que vem, como é que tá teus planos assim? Por enquanto permanece Club MX, você falou na live também que você tem uma proposta deles, se você quiser ficar, você vai poder ficar, porém de uma maneira diferente, né? Que esse ano foi tudo, tipo, você teve que aceitar as coisas deles lá para você poder ter estrutura para competir, e você foi lá e se provou, e agora meio que mudou de cenário, né? Graças a mim, né? Eu fiz por merecer, né? Eu cheguei em setembro no clube, né, quando assinei para essa temporada, e eu cheguei bem por baixo, porque eu tive uma temporada de 2021 muito difícil, então eu meio que assinei nos termos deles, né? Mesma coisa em 2020, muita gente nem sabe, mas é uma coisa legal de falar que, tipo, por exemplo, eu andei pelo clube em 2020, eu não ganhava nada além dos bônus, e eu representava a equipe, mas eu tinha que pagar para treinar lá, uma coisa que não faz muito sentido, sabe? E aí, para 2021, eu fiquei em quinto no campeonato por eles me ofereceram $20 mil para mim correr por eles, mas eu teria que continuar pagando para treinar lá, entendeu? Então era como se o cara me desse o cheque e eu tivesse que devolver o cheque para ele no final do ano, sabe? Então, para mim fez todo sentido ir para a Fênix, que era uma coisa melhor para mim no momento, obviamente, né? Mas agora, esse ano eu fiz por merecer, então agora eu quero que o contrato do ano que vem seja nos meus termos, né? Obviamente. Eu recebi uma oferta muito melhor, graças a Deus, assim como eu recebi outras ofertas de outros times. Então, no momento, ainda estou estudando quais são os próximos passos. Ultimamente, eu também tenho escutado mais o Enzo Pessoa, não só o Enzo Piloto, né? Muitas vezes a gente vai atrás só do que o piloto quer, e muitas vezes não é o que a pessoa faz bem para a pessoa, né? Estou tentando buscar minha felicidade também.
Então, tô decidindo aí, mas essas próximas semanas são cruciais aí para decidir minha carreira. Uma coisa que a galera também deixou a pergunta, que eu acho interessante até de estar te perguntando, o que você acha do clube ter contratado o Jeremy Martin? A gente sabe que o Jeremy é um piloto dos ponta e pelo conhecimento que eu tenho, eu sei que ele é um cara caro, ele não corre por qualquer contrato. Então, assim, eu acho que talvez isso também seja algo que vai te ajudar a pesar na balança com as outras propostas que você tem, né? Tipo assim, eles não devem ter pagado barato para trazer o cara pro time, né? E você tá ali e tá se mostrando e igual você falou, você mudou sua posição dentro da equipe, né? De quando você entrou com tudo que você fez. Qual que é o teu pensamento em relação a isso? Cara, é difícil, porque eu como piloto eu sei do meu valor, assim como minha família sabe do meu valor, só que tu precisa de resultados para provar isso, né? Então, obviamente o Jeremy Martin é 2 vezes campeão do motocross, é o 6º com mais vitórias na 250, né? Então ele tem esse valor dele, que ele já se provou, mas nas últimas 2, 3 temporadas ele não teve o mesmo valor, obviamente, né? Mas ele já provou. É a mesma coisa que se eu pudesse dizer aqui hoje que eu fiz um pódio em Daytona, meu valor seria totalmente diferente, porque os times veem isso. Só que eu acabei tendo um problema, né? Mas realmente mexe um pouco na minha cabeça, porque em 2020 no clube o clube era uma equipe pequena, então era como não tinha piloto número 1, né? Uhum. Só que esse ano todas as fichas dos caras estavam em quem? No Marchbanks, né? É o cara que estava ganhando, sei lá, enfim, $150 mil. Todas as fichas estavam no cara e, mais uma vez, eu fui lá e provei todo mundo que eu tinha mais velocidade, fiz os melhores resultados, enfim. E ano que vem agora trouxeram outro cara daí que vão dar enfim, $300 mil pro cara, sabe? Uma bolada, o cara merece, ele tem o valor dele. Mas pra mim, por parte como piloto, é difícil porque eu não quero ficar na sombra de ninguém. Porque eu sei que eles podem trazer quem for, que eu vou dar meu melhor e vou fazer de tudo pra ganhar do cara, entendeu? Sim. Então é um pouco difícil como piloto, mas eu entendo a perspectiva do time também. E cada piloto tem seu valor, mas da minha parte, se eu ficar no clube, eu vou fazer de tudo pra ganhar do cara, né? E eu tenho certeza que eu tenho tudo, porque esse ano eu já tava bem perto dele, né? Então vai ser isso, eu só não gosto de ser a sombra de ninguém, porque eu provei o que eu posso fazer e do meu valor. Uma vez que de repente eles podiam pegar esse investimento e te estruturar muito melhor, né, o time te empurrar para frente e com certeza tua chance de disputa... Mas volta mais uma vez para coisa de pessoas de influências, de quem tu conhece. Inclusive como aquela vez que você fez o teste na Pro Circuit, né? Ali também no teste você se provou e acabou que, cara, eles deram pro Darrell, né, a vaga. Para vocês terem uma noção de como funcionam as coisas, eu fiquei sabendo, uma pessoa bem perto do Mitch Payton e da equipe ali, do McAdoo, como ele foi contratado, eu nem lembro que equipe que ele estava, mas um dia ele foi lá na Pro Circuit, na Califórnia, foi lá, sentou conversar, falou que queria muito ficar na equipe, conversou com o Mitch Payton, esperneou, né, como fala, né, o termo, pela vaga, e aí no outro dia ele foi lá, comprou Starbucks para todos os mecânicos, para todo mundo lá, café, e daí no outro dia ele foi lá e levou o Mitch Payton no jogo de beisebol. E é assim, tudo amizade, quem tu conhece, então nem tudo são só os resultados. Claro que o cara tem que andar bem, mas parte também é as amizades. Eu tô aprendendo muito sobre isso porque eu moro com o Phil, né, meu companheiro de equipe, e todo dia ele faz 20, 30 ligações por dia para pessoas diferentes, para manter o contato, e é isso. E vocês podem ver que ele é uma pessoa muito conhecida, né, por todo mundo, e é assim que ele consegue os patrocinadores pessoais, equipes, enfim, ele não precisa ser um dos melhores pilotos, mas estando ali, conhecendo as pessoas... Tem que ser bem envolvido na indústria no geral, né? Exato, só que pra mim é muito mais difícil, porque eu cresci aqui no Brasil. Se fosse aqui no Brasil, pra mim, eu falei isso pro Phil, eu expliquei, eu tenho dificuldade lá, porque eu não conheço ninguém, e é outra cultura. Se fosse aqui no Brasil, obviamente, eu conheço todo mundo, é muito fácil pegar o telefone, ligar, falar minha língua com pessoas que tu conhece, mas com outras pessoas de outro país é muito mais difícil. É bem mais difícil. Mas aos poucos a gente vai aprendendo. E dentro dessas propostas que você falou aí, que já estão... que você recebeu várias, você está analisando, algum time de fábrica? Eu não recebi oferta, mas eu tô para ver agora. Essa semana eu fiquei sabendo que tem um time que precisa de vaga, e um ex-mecânico meu da JGR falou que ouviu dizer que eu ia fazer parte da equipe. Mas eu falei, nem eu sabia. Então, às vezes, onde tem fumaça, tem fogo, né? Então, vamos ver. Sim.
Mas não é uma oferta concreta, não é uma oferta. Sim. Tem porta aberta para se bater aí, né? Mas oferta mesmo, nenhuma de fábrica, infelizmente. E, cara, é nítido o que eu vou falar, mas assim, com certeza você com uma estrutura de fábrica é briga pela ponta garantida, né, cara? Muda muito, né? Hoje, se você tá numa Star Racing, eu acho que a chance, pelo menos, vamos dizer, uns 20% aumenta. Aumenta, com certeza. Também conversando com o Fio, ele falou que só a moto é uns 12% melhor do que a moto do clube. Não que a moto do clube seja ruim, mas acredito que a maior diferença seria na largada também, né? Que eu peco muito e me prejudica demais, mas também os problemas que eu tive esse ano, sabe? Com a moto, que eu alinhei sem freio, o pódio em Daytona, que tá até hoje entalado aqui por causa da embreagem da moto, sabe? Nessa última corrida, 2 motores. É esse tipo de coisa que tu não vê numa equipe de fábrica, né? Tu não vê ninguém tendo problema, tu não vê nenhuma embreagem estando, moída no final da bateria, né? Que aconteceu comigo. Isso que eu sou um cara que anda suave, né? Tu vê um Macadu da vida, ele anda na pressão o tempo todo e não acontece com ele, sabe? Acho que essa é a maior diferença. E psicologicamente também, né? Sabendo que tu tá numa equipe de fábrica, né? É quase que como colocar o uniforme do super-herói, né? Você veste aquela roupa ali e tá ali debaixo daquela carreta, teu companheiro de equipe já é alguém, né, de nome, e eu acho que te dá... Eu acho que o próprio Clube MX com a postura, a gente que teve a oportunidade, até o ADS foi comigo lá esse ano, a gente viu tudo de perto. Quando você vê, a estrutura do Clube MX hoje é muito top, né? Quando a gente chegou e viu lá, falou, tipo, até a gente foi primeiro na Costa Oeste, você não tava, a gente falou, puta, o Enzo tá bem estruturado. Quando a gente viu a carreta, viu as motos, viu tudo ali, só que a gente sabe que ainda, quando pega um time oficial, tudo quase que dobra, né? É totalmente diferente, que eu tive na DJR, é bem diferente, mas o clube aumentou muito. Quando eu cheguei lá em 2020, era o caminhão era bem menor da equipe, tudo era menor, e agora o investimento é muito maior, os patrocinadores são maiores, mas acho que uma coisa que eles pecaram demais foram ter colocado, acho que 6 pilotos totais. Isso é uma coisa que eles falaram até pra nós, é que a gente contratou 6 caras, mas a gente nunca imaginou que todos iam ficar saudáveis o tempo todo e todo mundo ia correr, sabe? Eles acharam que um ou dois pelo menos iam cair na pré-temporada e ia ficar só 4, entendeu? Então foi muita gente, mas realmente o investimento do clube esse ano e para as próximas temporadas aumentou muito e tende a aumentar também, né? Para a próxima vai ser ainda maior, né? Sim. Outra pergunta que a galera mandou, você até falou disso também na live, sobre andar no Brasil. Aonde você enxerga o time e a vaga que você vai conseguir de repente no Arena, numa etapa do Brasileiro? A gente já está vendo aqui, ó, a motoca brasileira dele já tá aqui. Bom, acho que na verdade o meu foco agora total é lá nos Estados Unidos, né? Mesmo eu sendo embaixador da Yamaha aqui do Brasil, eu sempre deixei claro que o meu foco total tá lá nos Estados Unidos ainda. De vez em quando eu puder vir fazer uma etapa, que nem fiz do Arena no passado, que foi muito massa, ou uma etapa do Brasileiro, enfim, eu vou vir aqui fazer, mas meu foco tá lá. E por enquanto eu nem pensei muito em quando ou se eu vou vir correr aqui, sabe? Eu gostaria muito, porque é aqui que eu comecei minha carreira, né? Minha trajetória, tudo. Eu gosto muito daqui, das pessoas, o carinho que eu tenho por todo mundo e o carinho que as pessoas têm por mim também. Acho que muita gente vai gostar de ver isso, mas nem passou na minha cabeça ainda. Eu tô focado lá. No momento eu tô focado também nas equipes, o que vai acontecer, né? E acho que isso é uma coisa que só o tempo vai dizer. Sim. Mas eu realmente eu tô disposto, sim, que nem eu sou embaixador da Yamaha aqui do Brasil, fazer etapas quando eu estiver aqui, com certeza, sabe? Mas de participar o ano inteiro, isso daí é outro planejamento. Nessa situação que você chegou antes da abertura, se não fosse o caso da cirurgia, talvez você teria andado. Sim, eu cogitei. Eu só não sabia porque eu teria que ficar testando com o time lá, mas eu gostaria muito porque eu vou começar motocross, é uma boa preparação para mim também, sim, né? Então eu cogitei sim, mas como eu sabia da cirurgia, daí é um pensamento que não foi muito a fundo, entendeu? E cara, você teve lá na abertura do Brasileiro de Motocross, eu acho que assim como nós, você viu o campeonato como um todo subiu de nível. A própria CBM, que o pessoal cobra tanto em vários fatores, a grade do gate, ainda, lógico,
sempre tem coisa para evoluir, tem coisa para melhorar ainda, mas o campeonato como um todo subiu. A gente vê as próprias categorias veteranas, cara, MX4, MX5 subiu de nível, 80 subiu de nível, A2 subiu de nível, A2 Júnior subiu de nível. Como que você enxerga hoje o motocross do teu país? Já que você é um atleta internacional de carreira norte-americana, quando você volta os olhos para dentro do Brasil e você tá lá, você sentiu na pele o final de semana, o que você acha do nosso motocross aqui dentro hoje? Eu acho o nível altíssimo, e isso não é só eu falando, eu conheço outros pilotos que vieram de fora, vieram correr aqui e se surpreenderam, né, com as categorias da MX2, MX1, com o nível dos pilotos, né, porque quem vê de fora dos outros países nem não está acostumado, né, acho que, bom, o pessoal dos Estados Unidos acha que o Brasil é uma floresta ainda, né, basicamente, mas não, o nível é altíssimo, a única coisa para mim que eu sinto, tudo está indo super bem, sabe? Tudo está crescendo. A única coisa que eu acho que de um tempo para cá vem não sendo muito bom são as pistas e o tratamento, sabe? Porque mesmo o Fagundes, que é uma pista muito legal, com subidas, descidas, acho que eles precisam dar um tratamento melhor e deixar a pista difícil, né? A nível de brasileiro. Eu estava assistindo o treino lá no sábado, a pista não tinha 4 canaletas na pista inteira, sabe? Claro que é uma pista de terreno duro, é difícil, mas acho que tudo é o tratamento da pista. E também acho que os locais onde vai correr, acho que tinha que colocar locais, tipo, que tem tradição, vamos dizer, Carlos Barbosa, Canelinha, São José, enfim, que são pistas muito, muito boas. E antigas, né? Antigas, tem uma história toda. Sim. E já tá tudo pronto, né? Você só chega e monta... Sim, o problema quanto mais jovem a pista, toda vez tem que estar levando tudo para ligar e tudo. E é onde que nascem os problemas. É, né? Que uma corrida não deveria ser só uma corrida, deveria ser um evento, que nem nos Estados Unidos, né? Sim. Tem o calendário, não é só uma corrida que vai ter... A região toda espera aquela data para chegar lá. Exato. Né? Só que aqui no Brasil, mais uma vez, envolve muita política e muito dinheiro, né? Infelizmente. Sim. Mas, nossa, época que tinha corridas em Canelinha, lá no Beto Carreiro, em Dayatuba, pistas legais, sabe? Pra mim, pista de brasileiro não pode ter menos de 1 minuto e 40, 45 a volta, entende? Porque senão a gente fica vendo... Teve uma etapa que virava 1:10, eu acho que vai dar quantas voltas em 35 minutos, entende? E eu acho que tem que passar pé de pato, molhar, pra dar canaleta, pra ter um divisor, entende? E também pra ser melhor pros caras que estão aqui no Brasil, que querem correr lá fora, sabe? Pra não ser tão grande a diferença, porque essa é uma das coisas que eu senti, e eu sei que muita gente sente a diferença das pistas, porque a gente está acostumado, normalmente, a andar com a pista lisa, tranquilo, tu chega lá, cara, tu tem 20 canaletas por curva, sabe? E, enfim, isso envolve muita coisa também, que tem muitos pais e muitas famílias, os pilotos pequenos que acham que é muito mais perigoso. Que o nível da régua desça ao invés de subir. Exatamente, só que ao mesmo tempo que a pessoa fala isso, uma pista que está mais lisa, não tem buraco, é mais velocidade, então tu tem os dois riscos, né? Tem os buracos, mas tu não tá tão veloz, mas daí tu tem a velocidade, tu tem buraco, então são variáveis, entende? E acho que o campeonato brasileiro é um campeonato profissional, sabe? Sim. Então, por isso, essa é a minha opinião, acho que as pistas deviam ser melhores, o nível é altíssimo de pilotos, de todas as categorias, mas as pistas precisam melhorar, os locais onde a gente corre, isso precisa melhorar. E outro detalhe importante também de ressaltar, em Daytona ali, eu tive a oportunidade de estar lá junto com você, até eu fiquei muito feliz de estar presente numa etapa que para nós brasileiros foi única. Cara, eu tava na pista, vendo a corrida e vendo a galera pirando a hora que você tava, acho que foi em terceiro, né, que você andou a maior parte da prova. Isso. Tava em terceiro, a galera é hoje, todo mundo na fé ali, na torcida. E mesmo que acabou que no final finalizou em quarto ou quinto. Finalizou em quinto, mas cara, pra nós brasileiros foi do caralho e faltou muito pouco, foi o problema ali que você teve com a embreagem, e junto disso ainda teve o mesmo final de semana que até você falou pra mim lá, falou, cara, hoje o Caio classifica. E acabou que o Caio classificou também, então para a torcida do Brasil foi os 2 Lopes brasileiros que estavam no AMA lá. E aí aconteceu uma situação muito interessante, um cara que estava comigo na viagem, estava na beira da cerca lá, e acho que um pouquinho antes das hits, o cara chegou e entrevistou ele, e ele falou em português. E ele é até aqui de Santa Catarina, o Jackson, se estiver assistindo aí, um abraço pro Jackson. Ele pegou e falou, não, eu sou fã do Enzo Lopes e vim aqui. Aí na hora que ele já acabou de falar em português, o cara falou, a torcida do Enzo Lopes tá em peso aqui e tal. E o que a gente pôde perceber é que, tipo assim, cara, você trouxe um reconhecimento do Brasil lá dentro
desde a primeira vez que eu fui lá em 2018, que você estava também, e as outras vezes agora que a gente está fazendo cada vez mais contato com o campeonato ali, assim, e quando a gente fala que é do Brasil, eles já estão dando um pouco mais de atenção, porque sabe que a gente está indo lá para trazer informação sua e dos outros meninos brasileiros também que estão cada vez mais se jogando, se arriscando lá. Então, é muito legal, cara. Tipo, a gente fala Brasil, a galera fala, Enzo Lopes. Então, e outro detalhe importante para a galera do brasileiro, como os pilotos de lá também estão de olho aqui. Eu vi um tempo atrás, o Dino Wilson postou no story, acho que estava assistindo a final da Arena que você estava. Então, os caras de lá, os pilotos, não só os pilotos, a gente tem uma parceria com a Namura hoje, que é de lá, e ela fez contato com a gente para divulgar aqui, porque sabe do mercado que tem aqui. Então, assim, a tua participação direta, todos esses anos que você está lá, trouxe um link muito grande que facilita para o meu trabalho, facilita a chegada de um Caio Lopes lá, todo mundo... E que nem você falou, antes, eu acredito que talvez até na época do Balber era mais difícil ainda, que era mais floresta ainda, mas como você chegou, ficou, tá lá todo esse tempo, eles já pararam de enxergar. E outra coisa também, a febre, a gente que é da mídia, acompanha muitas mídias de lá, o quanto que a mídia de lá te usa também. Eles já perceberam o quanto que o fanatismo brasileiro é gigante, né, cara? E é uma coisa que a gente tem isso muito no futebol, e com essa nova geração do motocross, que é sua, que é minha, que é do ODS, do L3, a nossa geração, tudo que a gente está conseguindo fazer. Então, assim, te dá os parabéns também por isso, né, cara? Facilitou muito o nosso caminho. Hoje você chega e fala do Brasil, você tem um certo carisma lá do público americano. Não foi fácil, né? Eu e minha família, a gente dedicou a vida para isso, né? E agora, aos poucos, a gente está colhendo tudo que a gente plantou, né? Mas realmente nunca foi fácil, mas ganhar o espaço agora, até marcas que nem a FXR, que patrocina nosso time, a Muck Off, começaram a distribuir agora no Brasil. Eu sinto sim. E eu sei que eu tenho um pouco de parte nisso. Sim. Cara, é gratificante, é uma coisa assim, coisa de louco, sabe? Uma coisa que eu sempre sonhei e está se concretizando. Essas coisas são bem bacanas. E também o espaço de diferença entre Brasil e Estados Unidos e Brasil não ser tão grande para nós, pessoas que querem ir para lá, foi o que eu sempre quis, sabe? Também é provar que pilotos que cresceram aqui podem fazer acontecer lá também, né? E isso é muito massa e volta tudo para isso, né? Ganhar o espaço lá. Nas temporadas passadas tu via que o pessoal não falava muito de mim. Essa temporada o Carmichael, o pessoal já fala mais. Sim. Em Daytona também, uma hora eles estavam me acompanhando assim com a imagem, com o carrinho, a mulher falou, tem muitos fãs aqui acompanhando o Enzo. Então isso é muito massa. Uma coisa que a gente percebeu também durante as coberturas que a gente fez lá, e a gente está tentando cada vez mais aplicar isso aqui através do nosso trabalho, é como eles transformam o piloto no ídolo. E cada piloto, eles fisgam algo ali da vida do cara para transformar ele num personagem. E esse ano a gente percebeu que, tipo assim, com esse fanatismo do público brasileiro, eles tipo assim, até a própria transmissão do Supercross já percebeu isso, que é importante, você está criando o seu personagem dentro do AMA por ser o representante brasileiro, né? E isso daí é muito massa. E outro detalhe importante também, como é que você se sente, cara? Tipo assim, o que passou na tua cabeça ali na final do Salt Lake City, quando você fez o primeiro tempo, você olhou e falou, cara, tava Jet Lawrence, tava os principais caras. E você foi lá e cravou o primeiro tempo. De tudo isso, os desafios que você já viveu, cara, para chegar até aqui, qual que foi o sabor, cara? O que foi o gosto que você sentiu ali naquela hora? Putz, cara, tudo começou em Daytona, né? Quando eu fiz o terceiro melhor tempo, bem perto do Jet Lawrence, e quase fiz o pódio, sabe? E essa em Salt Lake City foi massa, porque eu me senti muito bem. E aí no treino livre eu tava em primeiro até a última volta e o Jet Lawrence me passou na última volta. E eu voltei pro caminhão e pensei, putz, cara, nem pra mim poder falar que eu fiz o melhor tempo, né? Uma vez na vida, nem que seja no treino livre. Esse é o meu pensamento. E aí eu voltei lá pro primeiro qualifying e aí, cara, eu botei isso na cabeça e falei, cara, é hoje. E aí eu fui lá, eu virei uma volta boa, tava em primeira, daí eles me passaram, eu fui pra terceira, daí eu virei outra volta boa, fui pra segunda, daí eu acho. E daí eu tava em segundo e eu já tava feliz, sabe, se eu ficasse em top 3 ali. E aí, cara, faltando 3 voltas, eu meti uma volta lá e despenquei o campeão. Tipo assim, cara, não é todo dia que faz isso. E depois ainda teve o treino da outra costa e o Craig baixou meu tempo por... Eu virei 48,04, ele virou 48,02, sabe? Então, virei praticamente o melhor tempo de todo mundo. Então,
Foi muito massa, até tava sem palavras na hora, não sabia o que falar, porque eu não tô acostumado, né, mas acho melhor ir se acostumando agora, né, porque é o que eu quero sempre, mas foi muito massa, é muito bom quando se sente assim, com a moto, com a pista, com tudo, né, parece que as coisas acontecem mais fáceis. Sim, cara, tipo, na tua mentalidade, assim, igualzinho, tipo assim, você sai daqui do Brasil e você ganhava as provas aqui do Brasil, aí você chega lá, todos os desafios que você passou no Loreto ali, todas as vezes que você bateu na trave e tal, e hoje você tá finalmente, literalmente, junto com os caras, cara. Como é que fica o mental, assim, tipo assim, porque a gente acompanha de perto e vê, cara, é um gap gigante, cara. Você pegar qualquer cara aqui do Brasil hoje e jogar lá dentro, a gente viu o próprio Caio Lopes, ele falou comigo, falou, cara, é um desafio surreal, o gap, mesmo que o nosso esporte está num nível altíssimo aqui no Brasil, tudo que você falou em relação de pista, é um gap gigante chegar lá. Então, como é que fica a mente de um cara brasileiro que enfrentou todos os desafios, a família toda se empenhou unida para construir isso e hoje chega lá, cara? Como é que você conversa com você mesmo, que você chega ali e fala pro Enzo, seu Enzo interior ali, como é que é? Essa discussão interna. É difícil, mas é mais uma coisa que é muito gratificante saber que agora tudo... Como é que fala? Tudo valeu a pena, né? Agora, enquanto você falava, eu pensei nas coisas, por exemplo, é uma trajetória muito louca, porque quando eu ganhei tudo aqui no Brasil, quando eu era menor, daí eu fui pra lá, daí eu fiquei em segundo no Loreta, segundo no Mundial Júnior pro Prado, ganhei do Hunter Lawrence, enfim, e aí eu ganhava do Sexton, que agora é campeão, ganhava do Faulkner. Nos amadores também eu ganhava do Justin Cooper, e aí eu virei profissional e aí as coisas meio que desandaram, comecei a ter lesões, mesmo que eu estava numa equipe de fábrica, comecei a ter lesões, os resultados não foram tão bons, e eu via caras que eu já tinha ganhado despontarem. Isso é muito difícil pro piloto, né? Mas eu acredito que cada um tem seu tempo e sua jornada aqui, né? E agora ver que as coisas começaram a andar de novo, isso é muito bom. E saber que eu cheguei, né? Cheguei porque vários outros meninos, que nem o Cantrell, o Mitchell Falk, que são meninos que eu cresci junto com eles, e eles sempre estiveram em equipe de fábrica, tipo, eles não viraram, sabe? E eu não tive uma equipe de fábrica quando era amador, e eu posso dizer que eu cheguei, sabe? O Maguila fala pra mim que foi uma peneira e poucos sobraram, e de ser um desses caras ainda é muito massa, mas foi longe de ser uma trajetória fácil até aqui, né? Como eu falei já em outros vídeos, eu devo tudo isso à minha família, né? Tudo que eles fizeram por mim e de me levar para lá muito cedo também. Começar no Supercross foi muito difícil também, né? Aqui no Brasil a gente tem só o Arena Cross, que não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Eu lembro até hoje, a primeira semana que eu treinei no Supercross, quem me ajudou muito foi o Matt Calf na época. Eu levei 5 dias para pular um triplo do Supercross, para ter uma noção. E agora para estar... Já é 250. Já é 250, assim, em 2015 foi. E agora tá brigando na ponta do Supercross, louco pensar isso. A tua primeira entrada de pista na moto, no Supercross, foi muito aterrorizante? Foi muito, eu tinha muito medo mesmo, e eu não sabia de nada, né, da suspensão, de nada. Isso ainda que a gente sabe que assim, você é um cara que sempre teve muita técnica, né, Sim. Muita facilidade, de, tipo assim, nas categorias de base aqui do Brasil, você sempre foi o menino que pulava os pulos que a tua categoria não pulava. Sim, exatamente, só que é totalmente diferente, outro mundo, e daí envolve o medo, e daí tu não tem confiança nas coisas, envolve muita coisa, eu não sabia de acerto de moto, de nada, então os primeiros anos foi bem difícil, e a gente que tá aqui, a gente sabe o quão difícil é, mas as pessoas lá fora não sabem o quão gratificante é, que nem para mim fazer um melhor tempo no Supercross, fazer um pódio. Acho que para nós que estamos aqui, para mim isso vale 100 vezes mais, porque a gente sabe o quão difícil é chegar ali, né, e chegar nesse nível. E por isso que eu tô tentando fazer isso agora, para diminuir esse espaço, e quero que seja mais fácil para quem queria tentar isso, entendeu? Outro detalhe importante, uma coisa que eu sempre queria perguntar e conversar com você, assim, você tá não digo nem o auge, você tá caminhando pro auge da sua carreira internacional, mas assim, é igual eu com o meu trabalho, eu penso no que eu fui ontem, no que eu sou hoje e no que eu quero ser amanhã. Então, tipo assim, com toda essa experiência adquirida, toda essa história de vida que a tua família viveu junto, num futuro, quando tua carreira estiver já completa, você tem algum plano, alguma coisa assim de tipo ter uma estrutura lá nos Estados Unidos, ajudar os pilotos do Brasil? Você pensa isso já? Você tem isso dentro da tua cabeça, tipo assim, putz, daqui 10 anos eu posso, sei lá, ter meu time, ter minha carreta, ter minha pista lá, pegar os meninos do Brasil, levar para lá e ajudar
ser o cara que vai comandar esse intercâmbio, isso passa já pela tua cabeça? Passa pela muita gente me perguntou também se eu moraria lá. Eu acho que eu vou voltar a morar aqui. Eu gosto da cultura, eu gosto de estar aqui no Brasil, eu gosto de estar em casa, mas eu já pensei várias vezes no que eu vou fazer. É uma coisa que sempre está na minha cabeça também, mas eu quero muito ajudar quem quer ir para lá. Eu quero, não digo ter um time aqui, mas eu quero ter pilotos que eu possa ajudar, ter uma escolinha também, sabe? Eu quero ter tipo um centro de treinamento, digamos assim, sabe? Mas aqui ou lá? Aqui. Mas eu digo assim, como você tem... Cara, você vai terminar a sua carreira com muito contato e muita influência. Sim, exatamente. Lá. Mas daí fazer um intercâmbio, sabe? Para quem quiser ajudar. Exatamente, porque eu vou conhecer muitas pessoas, muita gente da indústria e poder ajudar quem quer, sabe? Tipo, ser aquele cara que... Igualzinho a gente vê lá, é assim. A maioria dos caras, quando termina a carreira, viram um super personagem importante de ficar ligando, né? Quem tá chegando e igual... Tipo, tudo que vocês já viveram, toda a experiência de vida que vocês têm. Cara, você vai ver uma família inteira indo pelo caminho errado, você vai ter uma empresa para isso, para falar assim, peraí, vocês estão... É assim, é por aqui, passa ali e tal. Eu li em algum lugar, e meu psicólogo também me falou que não adianta a gente ter todo esse conhecimento se a gente não levar para frente, não compartilhar. Então, eu quero poder compartilhar de tudo isso que eu aprendi, que minha família, a gente aprendeu, e quero compartilhar com os outros. E a gente pode até... Para deixar a vida dos outros mais fácil, né? Mais fácil. E a gente pode... E outra coisa, isso também vai elevar demais o nível do esporte. A tua trajetória foi totalmente diferente. Porque, por exemplo, o Bob cresceu aqui, ganhou tudo aqui. E aí, quando ele já era um profissional, ele chegou lá direto no profissional. Né? E lógico que ele deve ter toda a trajetória, a luta dele, as histórias dele, mas foi diferente. Você fez o caminho do americano, que é passar pelo amador desde novinho, fazer loreta, fazer regional, fazer área qualify, classificatório e chegar no loreto. O Bob já não teve essa experiência. Então, assim, até para dar esse suporte nessa possível escolinha, né? Cara, você vai ter muita coisa para oferecer, né? Exatamente, ensinar é a base, quem quiser ir lá desde de amador, né? Porque realmente esse é o processo todo, como funciona lá, é amador, depois profissional. Outra coisa, o Bob não teve, ele era profissional e foi profissional para lá. Acredito que o gap seja até mais difícil, né? Que nem o Caio fez a mesma coisa, né? Sim. Porque quando tu tá lá desde amador, tu já se acostuma com a velocidade dos pilotos, com as pistas, com o Supercross em si, porque tu tem a oportunidade de treinar. Americana, você vai vivendo, você vai crescendo. Exatamente. É isso, ter esse conhecimento e poder compartilhar. De nada adianta eu saber de tudo isso e não querer manter só para mim mesmo, entendeu? Eu quero poder ajudar e quero poder trazer o próximo Enzo aí pro Supercross, motocross, enfim. E, cara, você, tipo assim, tudo que o teu pai fez para te transformar no Enzo que você é hoje, existe alguma dor nessa história, assim? Alguma coisa que você possa contar dessa trajetória desde novinho lá? Como é que foi a tua história com teu pai de chegar a ser quem você é hoje, assim? Cara, eu devo tudo ao meu pai, né? Eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele, porque até quando eu era menor, acho que eu nem gostava tanto, assim, vamos dizer assim, chegou uma época que eu meio que cansei, ele tava lá sempre colocando pressão, e agora a disciplina que ele me ensinou, acho que a maior das coisas é a disciplina de tudo. Quando eu era menor, apaixonado por moto, obviamente, chegou uma época que eu tava meio assim, porque eu queria jogar futebol, porque não tinha tanta pressão, né? E meu pai tava lá sempre em cima de mim, essa disciplina, os fundamentos do esporte, o amor. Cara, sei lá, meu pai, assim como o Ayrton Senna, meu pai é meu ídolo, porque se não fosse ele, eu não tava aqui hoje. Eu seria só mais um, não seria o Enzo Lopes. Sim. Eu não tenho muitas palavras, eu devo tudo a ele. Hoje, com 22 anos, no meio dessa caminhada, qual que foi a hora que você acha que foi pior, assim? Que você falou, cara, o que eu tô fazendo nessa merda aqui? Que a gente sabe que no desenvolver da idade, a cabeça vai mudando, vai enxergando as coisas diferentes, vai pensando diferente, e o mundo vai ficando diferente, as fases são diferentes, e isso tudo abala um atleta que começou criança, que nem você, e que sempre teve uma carga ali, uma cobrança. Qual que foi a pior fase, assim? Pra molecadinha que tá aí hoje na MX2 Júnior, na 80, que te tem como ídolo, pra eles escutarem isso lá, pra eles entenderem na hora que chegar a vez deles, tipo assim, qual foi a pior hora e o que te ajudou a segurar pra manter? Que a gente sabe que, tipo assim, cara, dos 14 aos 20, talvez,
tem muita coisa que vai tentar desvirtuar o piloto jovem da trajetória dele? Eu acredito que nessa fase, acho que foram as lesões, eu diria, sabe? Quando tu tá numa fase boa, de 14 a 17, pra mim foi difícil na época, quando eu tinha 17, que eu tava brigando com o Justin Cooper no Loretta e eu caí e eu não pude brigar com ele. Nesse mesmo ano... Estava brigando pela vitória, pelo né? campeonato no Loretta, e nesse mesmo ano em Mammoth, eram 2 baterias, ele ganhou a primeira e eu fiquei em segundo, eu tava ganhando a segunda, eu já tinha desistido, faltava 2 voltas, e eu caí. Foi um momento bem difícil assim para a cabeça, mas o que me manteve em pé é a fé e saber o que eu quero no fundo do meu coração, o meu objetivo maior, sabe? Até mesmo recente, 2021, foi um ano muito difícil com a lesão no escafoide, machuquei o ombro de novo. Nessas horas assim eu tenho vontade de largar tudo de mão, né? Mas aí eu conto com a ajuda da minha família, com a ajuda de Deus e com um objetivo maior, e também representar toda a nação, né, cara? Não posso só simplesmente desistir, não sei do meu potencial, e as coisas acontecem como é para ser. Se tu me perguntasse em 2018 ou 2019 se eu achei que eu estaria aqui hoje dando essa entrevista no momento que eu tô, eu diria que não. Mas eu sempre acreditei que era possível, entende? E no meio dessa trajetória do AMA, assim, nessas fases ruins, que foi os últimos 2, 3 anos, cheio de problemas, você pensou, tipo assim, vou largar a mão disso aqui e vou andar lá no Brasil? Cara, na verdade eu pensei em largar de mão, eu não pensei em andar no Brasil, eu pensei, largar de mão e vou ver o que acontece, entendeu? Vou ver se daqui a um tempo eu vou ter vontade de fazer alguma coisa. Tipo assim... Sim. Mas nunca foi fácil. Acho que todo piloto passa por um momento assim, sabe? Principalmente quando tem uma lesão ou um momento que te quebra o coração, vamos dizer, quando tá brigando por um campeonato, por uma vitória, alguma coisa acontece. Todo mundo passa por isso e a gente vive disso. Então e a gente ama muito isso, por isso que é mais difícil. Sim. Bom, você falou que teu pai basicamente aí é o teu herói, né? É o cara que te construiu, que te fez. E a mãe? O que tua mãe significa aí na tua carreira? Também, eu sou, como diz em inglês, mama's boy, eu sou filhinho da mamãe. Meu Deus do céu. Se não fossem meus pais, os sacrifícios de ambos, né? Eu nunca estaria aqui. O sacrifício de ter me levado para os Estados Unidos quando eu tinha 10 anos e a gente ter ficado no motorhome botando as motos em cima da cama, sabe? Fazendo acontecer, eu não estaria aqui hoje. Teve algum momento assim ali, alguma corrida, alguma coisa que a tua mãe foi lá e ela fez a diferença da várias corridas assim que eu queria desistir, minha mãe vinha lá, me dava aquela força que eu precisava. Meu pai brincava comigo que eu me escondia embaixo da saia da minha mãe, porque meu pai estava sempre botando pressão, e daí minha mãe vinha lá e dava um abraço e falava as coisas que eu queria ouvir no momento certo. Mais macio que o pai, né? Mais macio, o pai é sempre pressão total. É sempre paulada, a mãe vem e sopra, né? Até hoje, mas daí hoje a mãe também é pressão total, mudou as coisas. Mas não, minha mãe sempre esteve lá, sempre soube falar as coisas certas no momento que eu precisava. E o balanço dos dois é a disciplina que meu pai me ensinou, como eu falei, e minha mãe estando lá junto comigo, minha irmã Cara, a tua irmã hoje vive lá, né? Sim, sim. Ela vive literalmente vive lá. nos Estados Unidos, ela mora ela mudou pra lá. Ela mudou, minha irmã. E ela não tem esse mesmo desejo teu, tipo assim, de não ficar lá, de viver não, aqui? Minha irmã tá... Americanizou já. Tá americana, tá all in já. Já foi. Ela gosta da vida, se acostumou. Por algum motivo, eu sinto muito essa conexão. Não sei, acho que cada um, né? Sim. O ir e vir, né? Ficar lá e ficar aqui e tal. E pra gente finalizar aí nosso bate-papo, cara, não sei ainda, né? A tua trajetória no AMA é longa, mas os fãs brasileiros, de repente, ainda vão ter a chance aí de ver o Enzo disputar uma temporada pelo título da MX1 aqui no futuro? Putz, essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Porque, cara... Não, eu acho que sim, mas só o tempo vai dizer, como eu falei. Agora, no momento, estou focado nas minhas ofertas e no AMA. Que nem a gente falou, você está caminhando. Mas em breve, acredito que sim. Acho que é uma coisa que eu gostaria muito e muita gente gostaria que eu fizesse também. Mas a tua cabeça, assim, nas contas que você faz anuais, esse ano eu vou fazer isso, ano que vem eu vou estar aqui, eu acredito que você já deve estar fazendo uma conta para a tua hora de saltar para a MX1 lá.
E nessa conta eu acredito também que já deve caber, tipo assim, eu faço isso nesse ano, naquele ano vou para disputo 2, 3, 4 anos da lá e venho para disputar o brasileiro aqui. Então, você já faz essa matemática na tua cabeça? Eu não sei daqui quanto tempo, eu meio que faço de tipo assim, vou correr o Supercross, eu posso correr aqui, sabe, fazer os dois, mas eu não sei quando ou qual como. Vai ser o ano certo? Qual vai ser, mas eu gostaria sim, gostaria muito. E como eu falei, espero que até lá o pessoal da CBM tenha me ouvido para mudar as pistas, o jeito que eles tratam a pista, porque o campeonato todo tem um baita potencial, sabe? Sim. Mas é isso, eu penso sim. Mais alguma coisa aí que você quer expor para os fãs, para o público, para essa galera gigante que você conquistou? Acho que não só no Brasil, né? Eu vi, você tem amigo no México e tem para todo lado, a galera torce e é fã. É que é difícil para mim, porque nessas entrevistas, assim, normalmente eu perco as palavras. Quando eu tô no carro, assim, sozinho, eu consigo pensar em tanta coisa legal para falar, mas eu chego aqui, é como se eu me perdesse, sabe? Eu só vou falando e deixo acontecer. Mas sempre o pessoal fala que minhas entrevistas foram boas, então pelo menos isso. Mas não, cara, é só falar que putz, é muito, pra mim, eu tenho uma gratidão enorme eu já falei outras vezes, de ser eu, sabe, ser o escolhido por Deus pra estar aqui, estar representando e ser eu mesmo e agora estar alcançando as coisas que eu tô alcançando, porque eu dediquei minha vida a isso, minha família dedicou a vida a isso, sabe, meu pai muitas vezes ele falou, largou da vida dele pra viver a minha, sabe, porque eu nunca vi alguém que gosta tanto de andar de moto que nem meu pai, né, e minha família, minha mãe também, minha irmã também, sabe, minha irmã me ajudando quando eu era menor, deixando de ir nas festas que ela gostaria de ir com 15 anos para me ajudar a comprar uma passagem, entende? E, sei lá, a gente dedicou a nossa vida para isso e poder estar colhendo isso agora, cara, não tem preço e estar aqui onde eu tô, ter alcançado tudo isso, por mim eu já tô satisfeito, sabe? Eu podia parar hoje, aqui, agora, dizer que eu me aposento, eu já fiz tanta coisa, cara, que eu tenho uma gratidão enorme no coração. E só agradecer a todo mundo que torce por mim. Eu recebo 99,9% de amor e 0,1% é pessoas que têm alguma coisa ruim ou não legal para falar. A maioria das pessoas só falam coisas boas para mim e isso é uma coisa que não tem preço. Então é só realmente agradecer e, como eu falo, acho que isso é tudo plano de Deus, literalmente. Cara, eu lembrei aqui agora que eu não posso terminar sem isso, que é uma pergunta muito especial, que veio de um cara muito especial, que eu falei com ele ontem sobre a nossa entrevista e ele falou assim... Maguilão falou assim, pergunta pro Enzo o que move ele, o que faz ele fazer essa luta todo santo dia, qual que é o motivo dele de estar nessa luta permanente. Essa é uma pergunta boa, cara. É a pergunta do Maguila para você que no calor do papo eu lembrei, né, que várias perguntas foram enviadas e não posso deixar sem essa resposta aí direto pro Maguilão. Maguilão, o que me move é a vontade de ganhar, a disciplina, eu não sei explicar, é um fogo, é uma chama dentro de mim, eu diria, que muitas vezes eu perdi ela com as lesões, com as coisas assim, mas ela tá de volta, sabe, é o que me move, a vontade de treinar, é a vontade de estar em casa, de pedalar, de correr a pé, de fazer academia, o que me move também. Por parte, o que me move, que muita gente acha que a pressão é toda essa torcida do Brasil, essa nação toda, que nem o pessoal veio me perguntar em Detonato, não sente pressão do pessoal estar aqui? Eu falo, não, cara, eu só sinto amor, isso me move, sabe, essa galera, todo mundo torcendo por mim, mas o que me move, cara, é o amor e a vontade que eu tenho de ganhar, não só corrida, mas de ganhar aos olhos de Deus, entende? Sim. Que esse é o objetivo maior. Mas cara, como é que a indústria lá fora e as pessoas envolvidas com você e o próprio campeonato, como é que eles identificam esse fanatismo do público brasileiro? Eles já te deram feedback disso lá? Porra, todo mundo acha muito louco, todo mundo adora, sabe? Porque eles não estão acostumados com isso, o engajamento dos fãs. Todo mundo brinca comigo o tempo todo e eu acho que o pessoal tem um pouco de ciúmes, né? Que todo mundo comenta minhas fotos, mas não comenta nas deles. Mas o pessoal gosta bastante. A galera da mídia, da organização ali, eles todo mundo gosta. Todo mundo, sim, tá louco. Porque a gente começou a perceber cada vez mais, principalmente as mídias começaram a te dar mais espaço por causa da repercussão. E toda a mídia vive de repercussão, de números, de ibope, então... Exatamente isso. Hoje em dia, o marketing, né, a imagem é muita coisa, né? Então, bom, se tu posta uma foto minha, dá 100 comentários, mas tu posta foto de outro cara, dá 2. Tipo, pra eles vão postar o quê daí, né? Sim. E pra mim isso é muito bom, isso eu espero que continue aumentando só, né?
E a gente só tem que te agradecer por não ter ido jogar bola, né? Se você tivesse virado jogador de futebol, a gente não teria... Quer saber uma coisa engraçada de como eu fiquei sabendo um tempo depois, meu pai contou pra minha namorada que em uma época, quando eu tinha 9 ou 10, eu queria parar de andar pra jogar bola, porque eu tinha muita pressão de andar de moto, por causa do meu pai, né? Óbvio, querendo que eu fosse bem. Eu parei pra jogar futebol, parece que meu pai ligou pro professor lá da escolinha e mandou deixar eu no banco pra eu não gostar mais. Fiquei sabendo agora, só com 22 anos na cara. Mas tá bom também, né? Que bom. Doideiras do seu Léo. Cara, te agradecer. Obrigado por esse tempo. Obrigado por liberar a sua família. Mas tu nem chorou ainda. Não, eu também não. O Leozão chorou só na saída. Segurou a lágrima aqui. A Adelane também emocionou várias vezes. Então, te agradecer por ter aberto. E também o Vitão, que é um cara que faz parte, né? Que você falou pra nós aí que foi o cara que te segurou na cordinha a primeira vez que eu andei de moto. E tá do teu lado até hoje, fez grande parte da tua trajetória. Então é muita gente envolvida nisso aí. Cara, agradecer a todos vocês, a família, por nos receber aqui, a nossa equipe, Show Radical. Agradecer o ADS, o L3, porque toda essa produção que a galera tá assistindo aí, foram esses meninos aí também, que são teus fãs, né? Quando eu falei pra eles que eu ia falar com você pra gravar, os caras já começaram a elaborar a ideia, elaborar tudo e se uniram hoje aí também, tudo em prol da gente levar o melhor conteúdo pra galera que tá em casa assistindo. Cara, obrigado por existir, obrigado por fazer tudo que você faz, obrigado por ser o cara que você é, por representar o nosso país. A gente se espelha também em você nessa questão de empurrar o nosso Brasilzão pra frente, né? E mostrar pra galera lá de fora que, né, a gente tem um potencial muito grande. Só agradecer e espero que você se sinta abraçado pelo público brasileiro, a galera que, né, que beneficia o meu trabalho, beneficia o seu, eles são doidos com você. E eu sei que a galera tá muito feliz com tudo isso que a gente conseguiu entregar nessa matéria. Não, cara, eu também. Eu só tenho a agradecer. Só agradecer e dizer que eu não seria quem eu sou se não fosse as pessoas ao meu redor. Primeiro lugar no treino cronometrado com os melhores pilotos do mundo no AMA Supercross. Você como pai, o que isso significa pra você? Isso aí, Thiago, não é fácil, velho. E se o cara for normal, acho que não faz o que a gente fez para ele chegar onde que ele tá hoje. Isso aí tem que ser meio fora não pode pensar muito, sabe? Tem que chegar e fazer. Se pensar muito, não faz. A gente abriu mão de muitas coisas, tem uma história toda por trás. A gente tinha um filho e perdeu, que era o nosso único filho na época e tal. E daí, cada vez eu pus na cabeça que ia levar o Enzo e deixei abrir mão das nossas próprias vidas, de tudo, para que isso acontecesse, né? Mas como aconteceu, poderia não ter acontecido também. Como a gente se desprendeu, muita gente faz isso também, às vezes não dá certo. Então é um mix de coisas, né, que tem que tudo alinhar, né, os planetas, tudo para dar certo. E graças a Deus o Enzo também fez a parte dele e ele gosta e curte. E sábado passado, então lá em Salt Lake City, foi o must, né? Que era o cara com o Lawrence, com o Forker, com a galera toda, ele virar o melhor tempo no treino cronometrado. Foi o ápice, então, para nós. O que o Enzo fez até hoje já estaria legal, né? E tem muito mais pela frente ainda, eu tenho certeza. E assim, cara, como eu te falei, eu como pai, eu não sei, essa dúvida que fica na minha cabeça, assim, e eu acredito que é a dúvida de muitos pais que estão assistindo. A gente está vendo uma nova geração de piloto vindo, a gente está vendo vários pais escalando essa muralha que você já escalou, né? Eu não sei se tem mais algum pai aqui no Brasil com a ambição do tamanho da sua, mas, cara, quando o Enzo começou pequenininho, que ele era só um menininho em cima da moto, assim, isso já estava pronto na tua mente? Que o objetivo era esse? Você já conseguia enxergar ele no topo, junto dos melhores do mundo? Ou isso foi se criando ao passar de cada degrau que vocês foram subindo? Eu penso o seguinte, que de tanto falar uma coisa, tu passa a acreditar nela. Se tu acreditar nela com toda a força do mundo, ela vai virar realidade. Então, de tanto eu falar isso aí, às vezes eu nem acreditava, eu mesmo não acreditava, mas eu falava tanto. Nós começamos a passar a acreditar, e o Enzo também. E aconteceu. Só que não é fácil, cara. A gente vendeu imóveis no início, lá no início da carreira do Enzo, para nos manter lá. Custava muito caro manter a base na Califórnia. E a gente teve muitas propostas de ir para o Mundial de motocross para a Europa. A gente não quis. O Stefan quis levar o Enzo para lá. Quando o Enzo ficou vice-campeão mundial, que o Prado ficou campeão, a gente não quis abrir mão da Europa para ficar nos Estados Unidos, onde que é o motocross mais forte do planeta. E sempre com o plano que ele fosse andar na frente. Que a ideia sempre foi não o Enzo ser só mais um, o Enzo ser o cara. E ainda vai acontecer isso, eu tenho certeza absoluta.
E, cara, tipo assim, se fosse pra você fazer um balanço hoje, é outra pergunta assim também que é uma incógnita, cara. De tudo que você já investiu, tudo que vocês já sofreram como família inteira, que a gente sabe que a família inteira abraçou a causa, essa tua ideia que foi cada vez crescendo mais. Você acha que, pro pai que está assistindo hoje, que vive do motocross aqui dentro do Brasil e que também tem esse sonho internacional, você acha que vale a pena todo o sacrifício que a família inteira passou, seja ele financeiro, seja ele de tempo, a gente algumas poucas vezes que se arriscou ir lá fora para ganhar experiência com o nosso trabalho, a gente viu como trabalhando como mídia, atravessar um aeroporto e chegar lá é sofrido. A galera fala, é uma puta viagem, é divertido, mas, cara, tem muito perrengue envolvido. Agora, imagino para vocês, que tudo que tem que fazer, como que deve ser... Não é fácil, a gente tem, Thiago, eu falei esse dia para um rapaz, a gente tem mais de 1 milhão de quilômetros rodados dentro dos Estados Unidos, nos carros que eu tive lá em motorhomes e tal, somando quilometragens, né? Isso é muita. Nós atravessamos de costa a costa mais de 100 vezes, né? Rodando lá, fazendo os amadores, né? Então o pessoal vê as coisas prontas e não sabe o trabalho que deu para fazer. Mas eu teria feito de novo e talvez teria começado um pouquinho depois, teria curtido um pouco mais a adolescência do Enzo, não ter colocado ele tão cedo, né, no brick, mas teria feito de novo e se pudesse voltar no tempo hoje, faria tudo de novo, com o mesmo vigor, com a mesma força e com a mesma vontade. E hoje, com toda essa experiência adquirida, toda essa história vivida, o menino já no ponto que está, que eu acho que é o ponto mais longe que um brasileiro já chegou, cravar o primeiro tempo ali, entre a elite do motocross americano e mundial, que tem outros países envolvidos ali, o próprio Jet Lowers. E, cara, tipo assim, né? Falta pouco ali para fazer um pódio, ganhar uma corrida. O que ele fez já mostra que ele está pronto para isso. Então, assim, hoje, com toda essa experiência que você, como pai, adquiriu, qual que é o conselho aí que você deixa pro pai que está nessa caminhada, que muito pai hoje olha para você, e você anda de moto aqui no Brasil, então você está envolvido 100% com o esporte. O que você diria hoje pro pai que está aí com o moleque na 60, na 80, fazendo essa trajetória? Qual que é o conselho do Léo, pai do Enzo Lopes, pro pai do piloto que está na mesma caminhada hoje? Bom, a primeira parte da tua pergunta respondendo, o Enzo ainda vai ganhar o AMA Motocross e o AMA Supercross dos Estados Unidos. Isso é fato, está escrito e vai acontecer. Pode demorar 1 ano, 2, mas vai acontecer. E quem não acredita, dá um jeito de começar a acreditar, porque isso vai acontecer, de qualquer jeito. Para os pais que estão começando com seus filhos, infelizmente, motocross é dinheiro, precisa de dinheiro. Não tem, cada segundo na pista custa X e não tem outro caminho. Então que busque o recurso, busque patrocínio, se associem, se unam com confederações, federações, para dar estrutura para o pessoal lá fora. Eu busquei as estruturas para o meu filho com dinheiro nosso, né? A gente vendeu imóveis, como eu falei antes, né? E graças a Deus a gente conseguiu bancar ele lá por esses anos aí, desde que ele tinha 9 anos de idade nos Estados Unidos até agora. Fazem 13 anos. E tem um custo muito alto. Primeiro, e depois o menino tem que querer, tem que gostar, tem que ser dedicado na função, né? Ele tem que fazer os preparos, né? E tem que gostar e tem que curtir, né? Identificar isso também, né? O pai tem que identificar. Se o pai vê que o menino não quer, eu já vi vários meninos lá que quem queria ser piloto era o pai, não o filho. Aí não adianta, né? E se ele vê que o menino quer mesmo, então investir, ir atrás do sonho e... né? Só não pode perder tudo que tem atrás de um sonho se for ver que é só sonho, né? Que esse sonho não vai virar realidade. E eu, no caso do Enzo, sempre soube que além de um sonho, era possível e está provado só pelo que ele fez até hoje. O Enzo já me bastava pelo que eu investi, né? E nem investi para ter isso aí. A gente investiu porque é um sonho de vida meu e depois passou a ser dele, né? Então eu falo isso para os pais que até estou disposto a ajudar se algum moleque quiser ir lá para fora com o que eu puder. Dar as dicas, dar as barbadas, encurtar o caminho para quem for para lá, né? Mas não é fácil, não é fácil. É muito difícil, mas é possível, como a gente provou que é. E agora, uma outra, para encerrar aí, a gente sabe também que você está com tempo curto, uma outra dúvida minha, que de fã que estou ali por trás, tem um trabalho também que sofre muito com essa questão. Como é que você, como pai, a gente sabe que o Enzo tomou uma posição muito profissional, até me espelho muito nele e algumas atitudes dele com essa situação, mas você como pai, tudo que você viveu, tudo que você insistiu, investiu e lutou, como é que você lida com as críticas que a gente sabe que ainda existe? Em que sentido? Eu não entendi. Crítica de gente que
ainda insiste em apontar alguma situação em relação à participação dele na competição. Como é que você lida com as críticas? Isso também numa situação de passar para os próprios pais, que eu vejo pai que briga e pai que não sei o quê. Como é que é esse teu posicionamento como Cara, pai? para lidar com esse tipo de situação e para ir para frente, até nos teus próprios negócios, no teu dia a dia, na tua vida, tu não pode dar bola. Se tu for dar bola, sempre vai ter alguém dizendo alguma coisa. Você vai estar ganhando e vai E quanto ter mais falarem, é sinal que tu tá na crista da onda, né? Vocês não falam, que nem do Léo Lopes andando de motocross, ninguém fala mais, porque não anda porra nenhuma. Agora do Enzo, falam porque ele tá em cima, né? Então tá em cima, tu é o alvo dos caras, né? E daí o Enzo falava, não vem andar no Brasil porque tem medo de andar com os caras aqui. Daí ele foi lá andar, deu 2 voltas nos caras. Então esquece, né, cara? Quem quiser fazer que faça igual, ou vá provar, ou falar na internet, teclar deitado no sofá é a coisa mais fácil do mundo, né? Agora pega e vai fazer o que o moleque faz, vai pedalar 80 km a 0 grau, todo dia. Que a gente vai lá, olha um filme, olha uma novela, e o guri tá pedalando a bicicleta lá, 200 por hora na sala, o chão ensopado. Isso aí ninguém vê, né? Ou pega a moto e vai andar com ele, então. Falar, até papagaio fala, qualquer um fala. Agora pega e faz. Ninguém nunca, nem perto, nem 10% do que esse menino fez com 22 anos de idade que ele tem agora, fizeram até hoje, sabe? Então deixa falar, enquanto eles vão falando, nós vamos fazendo. É isso aí. Léo, te agradecer pela participação, e eu já admirava bastante toda a família, o Enzo e você. Eu sempre procuro muito prestar atenção no pai do piloto, porque eu acho que o grande segredo da colheita que a gente está tendo hoje é a loucura que mora aqui. E uma coisa que você falou aqui durante a entrevista, que eu tenho em mente, e os meninos que estão aqui trabalhando comigo hoje, eu sempre planto isso para eles, o primeiro passo para dar certo é o que você falou aqui. Ele vai ganhar o AMA Motocross, ele vai ganhar o AMA Supercross, e então eu queria te parabenizar por isso, que na hora que você falou eu cheguei a arrepiar, porque a energia e a força que você falou não deixa, para mim, que sei que isso é verdade, que sei acreditar nesse tipo de situação, até para fazer tudo que a gente conseguiu fazer com o nosso trabalho, eu muito parecido à linha de pensamento. Então, rapaz, eu já... Parabéns. Viu, Thiago, eu juntei meu filho, não foi uma nem 2 vezes lá nos Estados Unidos, com o braço quebrado, perna quebrada, e os papagaios de pirata tudo falando, não sei o que, se fica paralítico, não sei o que. Eu falei, cara, eu perdi um filho uma vez, cara, e o cara nunca tinha andado de moto, morou na piscina afogado. Então o que for pra ser, vai ser, e não adianta, né, cara? E o guri é bom, o que tá pra ele, eu sempre falava quando ele era pequeno, cara, quando todo mundo parar, cara, e cansar, eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar caminhando até o fim, e vai dar certo, e vai dar certo. Eu fazia ele acreditar. E essa força minha, eu acho que passou para ele, e tá aí o que tem hoje, né? E a gente tem... Isso é só o começo. Ele tem a velocidade dos caras, agora ele tem que ter uma estrutura que nem os caras têm, que vai acontecer. E ninguém é melhor do que ninguém. É tudo questão de momento. O momento dele vai chegar. É isso. Valeu. E assim, cara, do dia ali, do primeiro dia, do dia que, olhando para trás hoje, que a história está escrita, a gente sabe tudo isso que aconteceu, olhando para trás hoje, do dia que você se lembra que você falou, você vai até mandar a foto para a gente colocar a foto aqui no vídeo, o dia que você segurou aquele menininho, aquela criança na cordinha, você imaginava que ia vir um cara top 5 do AMA Supercross na tua mão ali? Toda vez que eu passo ali em Arroio do Meio, eu me lembro. Desculpa, mas... Não, até a gente emociona junto, que... É difícil falar, mas... Você lembra? Você tem a memória na cabeça hoje? Eu tenho. Segurando a cordinha ali? Do Enzo Lopes? Eu tenho, sim. Você sabe que isso é um privilégio, né? Isso, essa oportunidade que Deus te deu ali de segurar de aquela segurar. cordinha ali. É um presente, né, Vitão? Não, isso aí é. E hoje, cara, ele andando lá na frente. É bonito. Vou judiar disso mais não, Vitão. Obrigado, parabéns. E que Deus só abençoe você. Eu lembro, acompanhei inúmeras vezes, te vi ali do lado. Quantas vezes você me cumprimentou, a gente se viu aí. E para nós é uma honra hoje ter você aqui sentado do lado da moto. E eu fiquei até impressionado na hora que o Enzo falou ali que você foi o primeiro cara que segurou ele ali. E, cara, a gente se emociona junto com você aí de ver tudo isso.
como é que você se sentiu agora esse ano, que graças a Deus as coisas foram bem melhores, podemos dizer assim que, né, acho que foi o melhor ano dele no AMA Supercross esse ano. Como é que, pra mãe, é ver o filho lá? Thiago, então, foi um ano super bom e saber que tudo isso que nem o Léo falou, que a gente passou junto, e eu até queria dizer que a Alexia, que é a irmã do Enzo, fez uma grande parte nisso tudo, desde pequena, eu lembro sabe? que em Daytona, esse ano que eu tive a oportunidade de ir para acompanhar vocês de perto, ela chegou e falou comigo sobre o Clube MX lá, tentando organizar, então ela também tem bastante parte por trás de tudo isso, né? Exatamente. Então, assim, saber que tudo que a gente passou junto, desde que o Enzo era pequenininho, que a gente começou essa indiada, né, começou no Brasil e ir para os Estados Unidos, e acreditar nesse sonho americano, que o Léo falou, que a gente não deixou ele para a Europa com várias propostas, e saber que deu certo, chegar e agora poder ver isso assim, se concretizando. E o Enzo chegando lá no auge, que é um sonho dele também. Deixou de ser o sonho tipo do pai, que todo mundo, sim, era um sonho do pai, que sempre foi piloto, que a vida toda andou. A nossa loja era em cima disso também, a gente trabalhava com isso, mas ele abraçou essa causa, né, com uma certa idade e está se concretizando. Então, assim, nossa, final de semana em Salt Lake City, eu tinha vontade de chorar e agradecer e ajoelhar, agradecer a Deus. Deus é muito bom por tá chegando lá, sabe? Sim. Outro detalhe, eu vou sempre puxar para mim, porque eu sinto também que eu estou na trajetória de criar aí um futuro piloto, e a minha esposa não tem nenhum envolvimento com o esporte. Tem agora através de mim, já fazem 5 anos que a gente está junto, ela vive o show radical diariamente comigo, parecido com vocês. Até quando você fala assim, eu fico imaginando a família toda lá e os perrengues que a gente passa numa viagem internacional. Vocês praticamente tinham uma vida dividida entre aqui e lá. Como é que é pro coração da mãe? Porque a gente sabe, o pai, a gente pega o moleque, empurra ele, fala, se joga e faz o que tiver que fazer acontecer. A mãe, parece que tem um sensor entre o coração da mãe e o coração do filho, que doeu no filho, dói na mãe. Então, assim, como é que você soube lidar com essa dor durante todo esse ano, com tanta dificuldade, que essa trajetória para chegar lá é muito difícil? Como é que você, como mãe, lidou com essa dor da mãe em relação a todo o sofrimento que o filho foi exposto? Sim, Thiago, bem difícil, sim. Hoje eu tenho umas dores aí no corpo, justamente por isso, de saber lidar, porque o pai é razão e a mãe é coração. Então, quando cai, o Enzo teve várias lesões, machucado, e essas viagens de lá para cá, escola, conciliar escola, trabalho, prova e cansaço, exaustão. Então, isso é a mãe que absorve. O pai só vai lidar, o pai quer saber de treino, corrida, resultado, só. Por isso que o Enzo hoje é o que é, pela determinação que o Léo incutiu nele, de ser, assim, extremamente determinado. Tanto que na escola também, ele faltava muitas vezes, os colegas copiavam, enfim, e ele era o melhor da turma, porque a determinação de um atleta é tudo. E só que isso para mim, eu até hoje ainda, a mãe é totalmente coração. Então tem momentos que tem que procurar ajuda exterior para poder conciliar isso, absorver, sabe? Porque é a mãe, normalmente é a mãe que consegue dar uma palavra de apoio, enquanto que o pai vai lá e aqui martelando. Eu quero resultado, eu quero isso, é tempo, bora saltar. Eu lembro nos arenas, o Léo ia lá quando ele era pequeno e dizia, Enzo, esse pulo aqui vai dar, como na 80. Ele fez uma vez um único pulo que ninguém tinha feito. E o Léo dizia para ele, porque ele colocava coragem nele, tu vai lá e tu vai fazer. E eu aqui assim sofrendo, daí o Enzo dizia, ai mãe, não dá. E eu ficava no meio dos dois, e o Enzo ia lá, tipo, e fazia, sabe? Na cara da parede fazia. Então, assim, sofrido. Mãe sofre um pouquinho, mas tem que não tentar demonstrar e dar o suporte que precisa para almejar e chegar lá onde ele chegou hoje. Muito interessante isso, porque tem muito treinador, piloto que dá curso, pai que dá conselho. Vamos ter que montar uma escola de ensinamento de mãe de piloto, porque a experiência que você tem, isso está passando, e eu vejo isso muito, e como eu acompanho muitas famílias pelo país todo, a gente vê, eu já percebi certas vezes a mãe destemperar o piloto,
pôr o coração de mãe ali na frente, e se a mãe não abraçar a causa com esse poder que você tem entre o pai e entre o filho, você acaba sendo vamos dizer assim, o câncer ali da relação. Interfere. Porque se não tiver essa visão, essa frieza e essa confiança, tanto o pai tem que saber que a mãe tá junto, e o filho principalmente, porque ele sabe que com o pai é bronca, mas se alguma coisa der errado é a mãe que vai vir abraçar. Então é muito importante esse detalhe que você tocou. E outra coisa que eu queria até expor, né, e é uma coisa assim que muitos pilotos aqui no Brasil estão nesse momento, que é o momento que o esporte começa a virar a primeira coisa da família, assim, como é que chama? Até me fugiu a palavra agora. Todo mundo vive em função do esporte. Não tem mais escola, a empresa coloca alguém para tocar, enfim. Na hora que chega nesse ponto, que nem você falou, o pai ele vai sempre empurrar o filho, né? Ainda mais se as coisas começando dando certo, ele já começa a migrar para o profissional, o esporte vira referência da vida da família, e a escola, a mãe que eu acho que é o ponto que decide ali o que fazer, como é que vai tocar, como é que vocês fizeram com essa trajetória. O Enzo hoje está com 22 anos, né? Com 22 anos, então assim, não tem muito tempo que ele ainda estava nos estudos. Como é que vocês lidaram com tudo isso, com essa carreira internacional, vai e vem e volta? Como é que foi para você acompanhar o período escolar do Enzo nessa transformação do Enzo que ele é hoje? Então, sim, porque o Campeonato Brasileiro a gente sempre fez, né? E a gente ia em todas, ia brasileiro, ia gaúcho, ia para Arena Cross, a gente ia por todos os lugares possíveis, porque o Léo sempre dizia, precisa andar, para adquirir velocidade e contato com a pista, largada, gate. Para ti ir lá e dar o melhor na corrida, tu tem que estar sempre participando. Então, nossa vida sempre foi muito corrida. A gente chegava, às vezes, domingo da noite, dormia no motorhome, ia para a escola. Aí os colegas auxiliavam, copiando material, às vezes fazendo prova. Eu tinha um acesso direto com a escola, com a direção e com os professores, para que ele pudesse fazer uma prova em outro momento. E eu sempre tive esse relacionamento bom, para que o Enzo sempre tivesse uma nota boa. E, na verdade, assim, todos os professores, a gente ouviu uma vez, ele era muito elogiado, porque a maior parte das vezes ele não poderia participar, não estava nas aulas, ele tinha as notas melhores que os alunos que estavam presentes. E ele nunca deixou de lado isso, sabe? Ele sempre conciliava. E sempre queria muito poder estar na escola e participar com os amigos, enfim, né? E como ele não tinha muito isso, então aquele momento era um lazer para ele também. Sim. Então, e a mãe é o suporte, a mãe é tudo para isso. Eu conciliava o motorhome, os treinos, levar para o futebol. Ele fazia futebol quando era menor, ele gostava Ainda bem muito. Que não deu certo, né? Ele queria muito, ele teve um momento que ele quis trocar o futebol pelo motocross, tá? Chegou massa, o momento a gente não de sabia dúvida, disso, né? sim. Ele gostava muito do futebol, ele fazia futebol no horário inverso da escola, então ele treinava 2 a 3 dias por semana e jogava futebol. E chegou um momento que ele e a gente deu um período para ele pensar. Aí ele ficou uns 3, 4 meses fora, né, do motocross. Isso com quantos anos? 8 para 9. O Enzo vai lembrar, ele era pequeno, ele adorava jogar bola e era bom de bola. E aí a gente deixou um período para ele pensar, não insistiu, e depois disso ele começou a ver que não, que começou a se envolver de novo com a moto, e a gente era muito envolvimento, a gente estava sempre no meio, né? O nosso meio hoje, as amizades, todas são do motocross, né? A família toda envolvida com isso, toda a nossa vida, né? Os nossos amigos são do meio do motocross. E aí ele voltou com tudo. Aí ele absorveu a vontade que, tipo, antes era do pai. Poderia ser da família toda, era do pai, o desejo de ser piloto, de conquistar, né, o título. Mas aí, ali ele decidiu, então, que era por ele. E ele começou a andar e com a vontade dele. E hoje o que ele faz é por ele, não é por ninguém. E nessa caminhada, assim, teve algum momento que algum de vocês, principalmente você como mãe ou ele como piloto, chegou e falou assim, eu vou parar, eu não quero mais isso? Durante esse período, principalmente na fase da adolescência, que eu hoje venho identificando nos pilotos que eu tenho proximidade, que eu acho que é a fase mais crítica. Quando chega nos 15, 16 anos, primeiros anos de 250,
os amigos estão saindo, estão indo pra balada, estão farreando e arrumam uma namoradinha aqui, outra ali, ou até na primeira namorada séria que ele tá vivendo hoje, algum momento ele, ou ele, ou você como mãe, ou vocês como família chegaram nesse ponto de chegar e falar assim, vamos tomar uma decisão e parar com isso? E teve alguns momentos lá fora, quando ele tinha os machucados, as lesões, assim, que, sabe, teve um ano que ele teve várias lesões, assim, que estava chegando no Loreta, por exemplo, o ano que ele ele chegou na final lá, machucou, então ele sempre ficou ali, sabe, no quase, aí chegou um momento que ele sempre dizia, puxa, por quê? Aí a pergunta, por que só eu? Por que comigo? E aí, qual a resposta que tu dá para isso, né? Aí eu, principalmente, que sempre fui muito assim, coração, e tinha que responder para ele. Não, bora, que tu nasceu para isso, tu vai chegar lá, tu tem a velocidade. E ele começou a ser reconhecido e a gente tentava apontar para ele o lado bom dele, sempre o lado bom. E eu sempre ia no ouvido dele, sempre eu fui, até para as mães, eu sempre ia no ouvido dele, no gate, eu posso, eu quero, eu consigo. Põe lá dentro de ti, eu posso, eu quero, eu consigo, eu sou o melhor. Isso eu sempre tentei incutir nele. Nunca mostrar o meu medo, mesmo que lá dentro meu coração tava, né? E eu acho que... Então, isso foi levando, dando força ao longo dos anos. E tá aí hoje ele cada vez mais forte, mais forte. O Léo é muito forte, tudo que ele fala com potência, com força. E isso também, desde pequenininho, né? Então, eu acho que isso é tudo. A família estando por trás. A Alexa sempre auxiliou ele muito desde pequeno. A gente não falava inglês. Era ela que comprava passagem, era ela que traduzia, ela fazia tudo, até na hora das entrevistas. O Enzo sempre foi muito envergonhado, aí era ela às vezes que falava nas lojas, com os patrocinadores. Então, assim, é um conjunto, é que nem o Léo disse, não é ele, é um conjunto, é a família, né? É uma equipe, né? Somos todos nós que fizemos isso acontecer. Muito, muito bacana de ver, porque assim, que nem eu já vi a Alexa junto aqui outras vezes e vi ela lá em Daytona, e eu até você falando isso assim, eu fiquei até meio boiando assim, que eu fico lá em casa também, a gente tem 2 meninas e eu vejo que quando eu tô viajando, às vezes minha esposa me manda um vídeo, as meninas pegando meu menininho e colocando ele na bicicletinha e elas fazendo vídeo para me mandar. Então, quando você falou isso aqui na sua família, eu falei, olha que legal, a irmã, tipo, incentivando, e eu vejo isso lá. Então, assim, e a gente vê também muitas famílias vindo, a família inteira por um menino. As irmãs, ou talvez um outro irmão que não quis andar, mas está ali apoiando, incentivando. Então, cada um que está do lado, e é exatamente o que você falou, né? O que ele chega ali e entrega depois que o gate cai, é tudo que foi plantado por todos que estão do lado, meses, semanas, semana antes, no dia, no gate, o que você falou, muito interessante, sabe? Você falou que você vai no gate e fala no ouvido dele, então, imagina, né? A mãe tem uma força, um poder imensurável, que as mães nem sabem o quanto, porque o filho saiu da gente, então, assim, é tão importante a mãe poder estar ali e estar perto. Eu acho que eu abri mão do trabalho da minha empresa quando o Enzo começou a andar aos 4, 5 anos, para poder estar junto, para poder viajar. E aí as pessoas me perguntam, sim, eu gostava muito do que eu fazia. A minha família tem uma empresa e eu gosto de esse contato pessoal. Eu abri mão para poder acompanhar o Enzo, para poder viajar e fazer isso, dar apoio, fazer a comida, tá lá dentro. Quantas vezes que quando eles eram pequenos, ia lá correndo, né? Vamos, dar placa, essas coisas que as mães fazem. Mas sempre aqui, ó, filho, vai, tu consegue, tu é o melhor, tu sabe? Aquela coisa que a mãe sabe e o pai vai lá e bate de frente com ele para cobrar o outro lado do resultado, né? Sim. Então, é isso aí, a Alex é parte de tudo isso também, é um conjunto de coisas e eu acho que deu super certo aí, a gente tá colhendo. E agora, eu acho que falta pouco pro melhor episódio dessa história, né? Desse filme, né? E é bacana até a gente ter essa oportunidade de fazer esse material com vocês aqui. Quanta coisa o Léo falou, que a gente imagina, mas ver o cara falar com a potência que ele falou é legal. E quanta coisa também você falou aí, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito visto pelas famílias por completo, né? Por essa exposição que vocês estão dando de detalhes que, igual o Léo falou, a galera olha muito o resultado final, mas esquece da caminhada. São muitos anos, né? São muitas situações vividas em muitas fases da vida dele, muitos anos que
que, né, cada ano, se for com 8, 9 anos teve uma decisão, depois com 10, 12 tem outra, com 15, 16 outra. Exato, e outra coisa que eu lembrei, assim, que as pessoas, muitos não sabem, o Enzo não teve uma vida normal, que nem você falou, ele tinha o futebol, tinha o lazer, mas ele começou a levar a sério, depois dos 10, 11 anos, ele foi contratado pela Red Bull, aí teve a KTM que veio, então ele tinha compromisso, já era trabalho, já era sério, então ele nunca pôde ir, eu vou numa festinha, eu vou num encontro, não teve isso, ele não teve nada disso, ele abriu mão, a maioria sabe, né, de amigos, de namorar, de festinha, de garagem, sabe, ele não teve nada disso. Ao mesmo tempo, e hoje ainda ele abre mão, né? Porque o dia deles lá é treinar, final de semana é corrida e não tem nada, não tem, eu vou passear. Não tem tempo, que nem agora ele está aqui, ele operou, ele tem que fazer a parte física dele, ele tem que se alimentar, né? Lá ele tem que cuidar da casa, ele tem os seus afazeres diários, não tem tempo para nada, né? Como nós temos, nós vamos sair jantar, amanhã a gente vai para Gramado. Não tem isso, um atleta não tem. Ou se dedica, né? O foco é total ali, ou não vai ter o resultado. Então, às vezes, ele cobra isso, assim, puxa, né? Eu queria estar mais com vocês, eu queria estar em casa, isso ele falou para mim outro dia, eu queria estar com a minha família, né? Ele está sozinho lá, eu queria estar com o meu cachorro, a namorada está aqui, isso é bem difícil para administrar na cabeça, e são longos anos que ele vem fazendo isso, sabe? Então, isso às vezes aperta o nosso coração também, por estar vendo isso, só que eu tenho outro lado que compensa, então, que ele está vendo que o resultado tá aí, tá na porta, tá chegando, sabe? Então... É muito uma escolha, né? É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. E é uma diária. Escolha, diária e dolorosa, né? Porque você vê todo mundo vivendo normal e você vivendo uma vida alienígena. Exato. Porque o cara tá ali e, né, fala, cara, o que eu tô fazendo? Só que é uma coisa que eu falo muito, eu que tenho a oportunidade de chegar perto de vocês, perto dele e de outros pilotos que eu convivi, até os pilotos que só tem carreira nacional, não se arriscaram internacionalmente, mas pra você ver um cara hoje, que seja dentro do Brasil, se destacar muito, lógico que é muito mais fácil do que o que o Enzo passa com essa ponte internacional, Exato. né? Porque pelo menos aqui o cara tem a chance de ficar dentro de casa, mas do mesmo jeito tem que basicamente se matar em treino, em alimentação. Exato. Ver o cara do lado comer uma coisa deliciosa e você não poder comer. Então é um sacrifício. É foco. E aí que, igual você falando ali, pra mãe é o teu filho, né? É o meu filho. A gente como pai, a gente quer que o filho da gente viva o melhor, aproveite Exato. o melhor, coma o melhor, tenha o melhor. E aí você vê o cara, por uma escolha, tem que... acaba sofrendo um pouquinho, se privar, né, de tanta coisa, né? Exato, se priva. E o que eu sempre digo lá, os pilotos, como o Enzo mora hoje com o Phil Nicoletti, ele fala, por que isso, por que tu quer ir para casa, por que não? Não, porque ele tem a família dele lá, ele está no país dele, é muito mais simples. Os americanos são totalmente, né? Frios. E eles são muito autênticos, né? Não é como aqui que a gente abraça os pilotos estrangeiros lá, não. Eles dão primeiro lugar para os pilotos dele, depois para os estrangeiros. Então, que nem o Enzo tem que se provar muito mais. E essa questão, então, de estar longe de tudo, é mais difícil. É mais difícil para ele conseguir conciliar essas coisas aí, mas se Deus quiser, ele vai chegar lá e bem em breve a gente vai ter muitas alegrias aí, com certeza. Com certeza. Não, é isso. Te agradecer pelo tempo e por expor tanta coisa legal. E se você quiser, para finalizar aí, deixar uma palavra para as mães que estão... Tem muita mãe que se espelha em você também, né? E foi muito legal de escutar aqui, né? Que vê que é muito parecido, né? A força não é só do Léo, a força não é só do Enzo, você também é uma mulher muito forte e que abraçou a ideia dos dois. Isso é muito bonito. Eu acho que isso deve trazer uma união gigante para a família de vocês. Então, deixa um abraço para as mães aí. Sim, obrigada pelo espaço, Thiago, por a gente poder expor um pouquinho da história do Enzo. Teria tanta coisa a mais, mas enfim, o que eu queria dizer também para as mães aí, abracem os seus filhos. Eu acho assim uma coisa que eu me arrepio e eu sempre falo para todas as mães que perguntam o que pode dizer. O que eu digo hoje, que como eu abracei, eu abri mão do meu trabalho para viver esse sonho do motocross, eu e a minha família, eu consegui ter uma família unida, tirei fora talvez de outras coisas ruins que poderiam ser, né, que eles poderiam ter escolhidos,
e eu tenho uns filhos excelentes, então isso o motocross me deu. Qualquer esporte pode levar isso, mas é um bem maior e tá sempre unido. Então, abrace os seus filhos, dê carinho e apoie. Sempre que puderem, apoie. Eu acho que esse é o que eu posso dizer para todas as mães. Bom, como show radical, como mídia, te dar os parabéns, te dizer obrigado e te dizer obrigado em nome de todo o Brasil que é apaixonado pelo seu filho. Você nos deu um ídolo, né? Um menino que a gente gosta muito, a gente torce muito por ele e para mim é uma das principais ferramentas de trabalho. Sem o Enzo, eu acho que nem o nosso trabalho teria crescido tanto. Então, o nosso muito obrigado aí em nome de todo o Brasil. Espero que vocês fiquem felizes com o resultado da nossa matéria aí depois. Obrigada. Agradeço a todos vocês também pela oportunidade. E continuem na torcida aí. Tamo junto. Obrigadão. Obrigada.